Olá, pessoal. Continuando os nossos estudos sobre os movimentos e rebeliões que aconteceram no Brasil colônia, o tema de hoje é a Conjuração Baiana, que acontece em 1798. Então, antes de nós refletirmos sobre algumas características desse movimento, nós vamos pensar um pouquinho sobre o contexto que acontecia em Salvador, na Bahia, na década de 1790. Então, Salvador possuía em média 60 mil habitantes, do qual 40 mil era constituída por afrodescendentes. Alguns eram escravizados, outros foram libertos ou já eram livres, alguns soldados, artesãos, carregadores, pescadores, pedreiros e vendedores ambulantes. Bom, então, no geral, a população e o comércio em Salvador cresciam, só porque apenas quem prosperava, quem melhorava de condição de vida, eram os grandes comerciantes e os grandes proprietários de terra, ou seja, uma parcela muito pequena da população, enquanto que a maior parte das pessoas que viviam em Salvador passavam por uma situação cada vez mais crítica. Isso se dava porque o valor de preços de itens básicos, como alimentos que estavam na mesa das pessoas, especialmente o da carne, da farinha de mandioca, que era muito consumida, subiam cada vez mais. Também se aumentava os impostos e o racismo, que era muito presente naquele período, ainda é hoje, né? É, então, essa situação, ela gerou muita insatisfação, principalmente entre as camadas pobres da população e alguns setores da classe média. A gente pode destacar, então, o livro didático de vocês, ele destaca a participação na conjuração do médico Cipriano Barata, do padre Agostinho Gomes. Também posso citar aqui o João de Deus de Nascimento, que era um cabo. Então, basicamente, começou a se ter em Salvador ideias ligadas ao conceito de liberdade e também de igualdade política, que significava basicamente que quem deveria ocupar os cargos políticos naquele período seriam as pessoas capacitadas para tal. Não importa se elas fossem brancas, mulatas ou negras, desde que tivessem capacidade para estabelecer uma boa administração. Essas ideias começaram a atrair o interesse de artesãos, soldados, trabalhadores escravizados, libertos e até alguns setores das classes média e das classes mais altas, das parcelas ricas da população, se sentiram atraídas pelo movimento, porque viram aí uma possibilidade de romper com Portugal e estabelecer um livre comércio com as nações. Então, só fazendo um parêntese, uma das características gerais de uma colônia é manter comércio apenas com a metrópole, apenas com o país que a coloniza. Então, no caso, naquele período, o Brasil apenas mantinha relações comerciais com Portugal. Então, alguns produtores daqui queriam vender para todas as nações do mundo. Então, queriam romper esses laços coloniais com Portugal. Por isso que viram na Conjuração Baiana uma das possibilidades para tal. Esse clima de insatisfação, de questionamento, de se debater ideias em torno de igualdade política e de liberdade, leva, em 12 de agosto de 1798, a fazer com que Salvador amanheça com dezenas de panfletos fixados em vários prédios públicos. E a gente vai ver agora um desses panfletos que foram recuperados e o conteúdo que eles traziam. Então, vamos lá. Ó vós, povo que nasceste para seres livre e para gozares dos bons feitos da liberdade. Ó vós, povos que viveis flagelados com o pleno poder do indigno coroado, esse mesmo rei que vós criastes, este mesmo rei tirano é quem se firma no trono para vós deixar, para vós roubar e para vós maltratar. Homens, o tempo é chegado para nossa ressurreição, sim, para ressuscitardes do abismo da escravidão, para levantardes a sagrada bandeira da liberdade. A liberdade consiste no estado feliz, no estado livre do abatimento. A liberdade é a doçura da vida, o descanso do homem com igual paralelo de uns para outros. Finalmente, a liberdade é o repouso e a bem-aventurança do mundo. A gente pode ver em linhas gerais que o conteúdo desses panfletos eles eram muito críticos. Colocava então o questionamento de que os problemas pelo qual eles passavam se davam devido à maneira como era administrada politicamente Salvador, né? Então aqui vai um questionamento à coroa portuguesa, e também defendiam que para a liberdade ser alcançada bastava as populações se unirem e lutarem para tal. Mas aqui tem um esqueminha, então, de maneira geral, esses panfletos eles defendiam, eram muitos panfletos que foram espalhados, né, com conteúdos diferentes, mas enfim,
defendiam A, o fim do domínio português na Bahia, B, a proclamação de uma república em que todos tivessem igualdade de tratamento, C, a abertura do Porto de Salvador para o livre comércio, D, a diminuição dos impostos e E, o fim do preconceito contra os negros. Esses ideais, essas palavras, assustavam muito as autoridades portuguesas, porque esses temas eles já eram debatidos no mundo e também influenciaram para que grandes transformações acontecessem. Então, a gente destaca que esses ideais estiveram presentes na Revolução Francesa de 1789 e na Revolução Americana de 1776. Então, isso passa a impressão de que é possível fazer uma transformação também, no caso, em Salvador, na Bahia, pois isso já aconteceu em outras partes do mundo. Bom, eu trouxe essa imagem do lado porque ele destaca, então, que alguns adeptos desse movimento se trajavam com vestes francesas para expressar também esses ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, para comunicar uma identidade de movimento e de questionamento à coroa portuguesa. Mas, bom, é lógico que esses ideais não foram bem vistos pelo governo da Bahia, pela coroa portuguesa, e eles buscaram identificar quem participava desse movimento, prender essas pessoas e condená-los à morte. Inicialmente foram presas 5 pessoas, todos afrodescendentes e pobres, e em 8 de novembro de 1799 era para acontecer então o enforcamento dessas pessoas. Uma consegue escapar e nunca mais é encontrada, mas os outros 4 eles são enforcados, esquartejados na Praça da Piedade Salvador. A pessoa que foi identificada como escritor de alguns panfletos teve as mãos arrancadas e exposta também em praça pública, para ficar como aviso para quem quisesse se rebelar contra o governo da Bahia, contra a coroa portuguesa, enfim. A gente tem que destacar aqui que as resistências, as insatisfações, elas aconteceram durante todo o período do Brasil colônia. Então, para hoje seria isso.